Muito boa tarde, meu querido amigo, muito boa tarde, minha querida amiga. A partir deste momento nós estamos aí com um período de meditação da palavra e também a divulgação da programação da Igreja do Brasil para Cristo, aqui do bairro Santa Paula, qual está localizado na rua Cinamomo, 160, bem próximo ao posto de saúde. Eu quero meditar com você. E se você já puder compartilhar, compartilha, que outras pessoas certamente serão alcançadas pela palavra do Senhor. A Bíblia está aberta no livro de Lucas, no capítulo 5. Lucas, capítulo 5, quando diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu que ele afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. Muito bem, nós vemos aqui, meus queridos amigos e amigas, de que Jesus, ele estava junto ao lago de Genezaré. E ali estavam os pescadores, o qual passaram a noite toda na sua pescaria diárias ou noturnas, né? Que era o seu pão de cada dia. Vários pescadores. E a palavra do Senhor diz que eles estavam lavando as redes para ir certamente para casa descansar da longa noite de trabalho que tiveram. E a palavra do Senhor diz que, no versículo 3, que Jesus entrou num dos barcos, porque a multidão estava o apertando, né? Estava ali à beira-praia e estava apertando, a multidão era bastante. Jesus entra num dos barcos e é justamente o barco de Simão Pedro. E a palavra do Senhor diz de que ele afasta um pouco para dentro da água, para que a multidão não apertasse. Diz assim o versículo 3, entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu que afastasse um pouco da terra e, assentando, ensinava do barco a multidão. Ou seja, ele usou o barco de Simão, era um dos pescadores que ali estavam lavando as redes. Ele pega um dos barcos, afasta mais para dentro da água, para dentro do mar, daquele lago, e ele começa a ensinar a multidão. Se fosse no dia de hoje, mais ou menos 40 minutos a 60 minutos, um sermão. Vamos supor que fosse 1 hora. Jesus usou este barco durante 1 hora, dando ensinamento para a multidão. Agora, no versículo 4, continua dizendo assim, olha, e quando acabou de falar, disse a Simão, vai ao mar alto e lança as vossas redes para pescar. Ou seja, depois que Jesus ensina a multidão, Jesus volta para o Simão, que era o dono do barco, e faz um desafio para Simão, dizendo para ele, volta ao mar alto e lança as vossas redes novamente para pescar. Irmãos, veja bem que eu estou falando e que a Bíblia diz, ele fez novamente um desafio para um homem que passou a noite toda pescando e não tinha pego um peixe sequer. Ele desafia esse pescador chamado Simão para voltar a pescar novamente. O que nós diríamos no lugar de Simão? Vamos ver o que diz no versículo 5. Respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas por que mandas, lançarei a rede. Ou seja, Simão disse, meu Senhor, nós passamos a noite toda, lançamos a rede nesses lugares aí, e não pegamos um peixe sequer, mas porque o Senhor está mandando, eu vou. Ou seja, é um desafio que Jesus faz, aonde esses homens, inclusive Simão, passou a noite toda, não pegou um peixe sequer, mas ele diz, Senhor, porque o Senhor está mandando, então sobre a tua ordem eu vou. Em outras palavras, se dependesse dele, ele não iria.
mas como Jesus estava mandando, ele foi. Vamos ver o que diz? Versículo 6. E fazendo assim colher uma grande quantidade de peixe, e rompia-se-lhe a rede. Olha que coisa linda, a importância da gente fazer o que Jesus manda. Simão Pedro certamente estava cansado, as redes já estavam todas ali arrumadas para aguardar e depois eles só iriam voltar novamente à noite. Mas como Jesus pediu, então Simão disse, porque o Senhor manda, eu vou. Irmãos, vale a pena obedecer Jesus. Simão, ele não rejeitou a ordenança do Senhor, ele obedeceu o Senhor. E a Bíblia diz que ele voltou lá no mar alto e lançou a rede. E ele fez uma grande pescaria, a ponto que as redes se rompiam de tanto peixe que tinha. Vale a pena a gente obedecer à voz de Jesus. Simão, ele passou a noite toda e não tinha pego um peixe sequer. Mas quando ele obedeceu à voz do Senhor, no mesmo lugar, ele fez uma grande pescaria. Assim também é, meu querido amigo, minha querida amiga. Talvez você está lutando com o teu casamento, talvez você está lutando com a tua família, talvez você está lutando aí no teu emprego, está tudo difícil, nada está dando certo. Mas eu quero, neste momento, pedir para você, ouça a voz do Espírito Santo. Ouça Deus falando com você, porque certamente Deus vai abençoar o teu casamento, vai abençoar a tua família, vai abençoar o teu local de trabalho, vai restaurar tudo. Nós acabamos de ver aqui que Simão Pedro, ele não pegou um peixe sequer, mas quando ele obedeceu ao Senhor Jesus, ele fez uma pescaria que nunca tinha feito na vida dele. É assim que Deus faz. Quando tudo falha, se nós obedecer à voz de Deus, começa a funcionar e tudo é possível àquele que crê no Senhor. Continuando o versículo 7 diz, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fosse ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira que quase ia a pique. Olha que coisa linda. Além dele ser beneficiado, os demais pescadores começaram a observar que Simão obedeceu Jesus e foi ao pedido de Jesus. Certamente alguns duvidaram, outros acreditaram. Mas neste momento, quando Simão lança a rede e ele faz uma grande pescaria, ele chama os demais companheiros para que viesse ajudá-lo, porque o barco dele não comportava a quantidade de peixe que ele tinha pego. É isto que acontece, meu querido amigo, minha querida amiga, quando nós obedecemos a Deus. Além de nós sermos beneficiados, nós beneficiamos os companheiros, nós beneficiamos amigos e nós começamos a ser porta-voz de bênção, dispenseiro de bênção para aqueles que estão em volta da gente. Versículo 8. E vendo isto, Simão Pedro prostrou seus pés de Jesus, dizendo, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Ou seja, naquele momento, Pedro reconhece que ele é pecador e diz, Senhor, eu estou diante do Senhor que é tão santo. Mas sabe por que Jesus fez isso, meu querido amigo? Porque ele tinha um propósito na vida de Simão. Quando ele não tinha nada durante aquela noite, somente canseira e desânimo, Jesus chega e muda a história desse pescador. E ele faz uma pescaria que nunca fez na vida dele. Porque Jesus operou milagre na vida de Simão Pedro para mostrar para ele que o Senhor é Senhor. Naquele mesmo mar, naquele mesmo lago, onde ele não pegou nenhum peixe, o Senhor agiu na natureza e os peixes ali vieram e ele pôde fazer uma grande pescaria. Meu querido amigo, minha querida amiga, talvez eu esteja falando com você que você já lutou nas tuas forças e você já batalhou com as tuas forças e até agora você não viu o resultado. Mas faça que nem Simão, faça que nem Simão Pedro.
Vá na força do Senhor, obedeça a palavra do Senhor e você vai ver que vai haver mudança, vai acontecer milagre, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Tá certo? Que Deus te abençoe. Medita mais nesse texto, né? O livro de Lucas, no capítulo 5, quando fala pesca maravilhosa e os primeiros discípulos. Certamente o Senhor quer fazer na minha, na tua, na nossa vida, no meu lar, no teu lar, aonde nós estivermos, da maneira que Ele fez na vida de Simão, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Que Deus te abençoe, meu querido amigo, minha querida amiga. Agora, 2h30, às 14h30, nós teremos a Tarde da Bênção com a UFEBRAC. À noite, hoje, nós temos várias células. Hoje é quarta-feira. Quinta-feira, amanhã, nós temos a Noite de Libertação, às 20 horas. Sábado, agora, um poderoso culto com os jovens. Domingo à noite, uma noite de celebração. Vai ser bênção. Que Deus te abençoe. O endereço da nossa igreja é a Rua Cinamomo, 160, bem próximo ao posto de saúde aqui no bairro Santa Paula. Faz uma visita para nós, certamente o Senhor tem uma palavra para o teu coração. Que Deus te abençoe. Vamos fazer uma rápida oração neste momento. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu abençoo a todos os meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. E eu declaro vitória sobre todas as áreas. Aquela pessoa que tem lutado nas suas forças, talvez está desanimado, está desesperado, está preocupado ou preocupada, que as tuas mãos estejam sobre eles e sobre elas. Coloca as tuas mãos de unção, de poder e leva essas pessoas a ser beneficiadas mediante a obediência na tua palavra sobre todas as áreas, quer elas física, espiritual, sentimental, financeira, que o Senhor possa estar agindo, desfazendo toda a artimanha do diabo e operando milagres para a glória e honra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, meu querido amigo, minha querida amiga. Podendo compartilhar, compartilhe, certamente outras pessoas ouvirão esta rápida ministração. Forte abraço.